Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o honroso convite do IDP para participar deste 13º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. É um privilégio para mim poder dialogar com tão grandes especialistas na área de direito constitucional e também poder falar para um público tão seleto. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o professor Álvaro Cialini, também o professor Ocker Dupper, ao qual peço desculpas novamente por ter interrompido a sua palestra, não sabia que Sua Excelência já havia iniciado. Cumprimento também o professor Reinhard Zinger e também o professor Carlos Miguel Herrera. Eu tenho como tema, espero manter-me dentro do limite de horário, um tema bastante tormentoso, que é o ativismo judicial e os direitos sociais. É um tema sobre o qual os especialistas ainda não chegaram a qualquer conclusão definitiva. Mas eu peço licença para iniciar fazendo menção a um livro recentemente publicado e que já se tornou um clássico, tanto da ciência política quanto da ciência do direito, que é justamente o livro intitulado A Era dos Direitos, que, na verdade, é uma coletânea de textos e de entrevistas do grande filósofo Norberto Bobbio, recentemente falecido. E, neste livro, há uma entrevista muito interessante deste grande professor italiano, em que um jornalista pergunta a ele quais eram as 3 características do mundo contemporâneo que mais o preocupavam. E disse, então, Norberto Bobbio que eram 3 as características que lhe causavam até um certo transtorno emocional. Em primeiro lugar, era o aumento incontrolado e cada vez mais rápido da população mundial. Em segundo lugar, também, no mesmo sentido, a degradação crescente do meio ambiente. E, em terceiro lugar, a proliferação dos meios de destruição em massa. O jornalista, então, tanto quanto estupefacto, perguntou ao grande professor se, neste cenário cinzento, ele não via algo de positivo que pudesse transmitir às futuras gerações. Então, Norberto Bobbio disse, sim, eu vejo que há uma coisa muito positiva, que é a crescente importância atribuída, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, aos direitos humanos fundamentais. E para ele, Norberto Bobbio, isso representaria um verdadeiro progresso moral da humanidade. Então, para Bobbio, nós estaríamos ingressando na era dos direitos. E, evidentemente, nós estávamos no final do século XX, estávamos nos albores do século XXI, e o grande filósofo italiano preconizava, então, que estamos ingressando numa nova era, na era dos direitos, daí o título do livro que enfecha essa coletânea de artigos e livros de Bobbio. E, evidentemente, o grande ator, o grande protagonista da era dos direitos, que se inicia definitivamente no século XXI, é o poder judiciário. No século XVIII, o protagonista do cenário político, social, era o legislativo, porque vivia-se no Estado mínimo, o Estado gendarme, o Estado policial, um momento em que imperava a filosofia
dos fisiocratas franceses, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Portanto, o Estado abstinha-se de interferir na realidade social e econômica. O legislativo imperava, portanto, agia dentro daquela sua cronologia lenta e tradicional, sem que nada mudasse, sem que houvesse maior impacto no tempo das decisões. No século XX, que é o século do Estado social, do Estado intervencionista, do welfare state, um século que testemunhou duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que praticamente ou quase destruíram o planeta, a Guerra Fria, o equilíbrio do terror, a globalização, sobretudo no campo econômico, o grande protagonista foi o poder executivo. É aquele que tinha as rédeas na mão, aquele que tinha o controle do caixa, do orçamento. O século XXI, como disse, é o século do judiciário. O judiciário é o grande ator, é o grande protagonista, porque no século XXI, a grande atribuição do poder judiciário não é mais como no século XVIII ou no século XIX, a solução de conflitos interindividuais ou intersubjetivos. A grande tarefa do poder judiciário no século XXI é dar concretização, é dar efetivação aos direitos fundamentais que estão consignados não apenas nas constituições e nas leis internas de cada Estado, mas também em inúmeros documentos e tratados internacionais. E direitos, evidentemente, compreendidos nas suas várias gerações ou várias dimensões, como prefere dizer o professor Paulo Bonavides, primeira geração, segunda geração, alguns já falam numa quarta geração. Primeira geração são os direitos que resultaram das lutas dos homens contra o absolutismo. Basicamente, dessas lutas resultaram o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Direitos estes amplamente compreendidos, evidentemente. O direito à vida, não apenas o direito de viver e permanecer vivo, mas o direito à incolumidade física, o direito a não ser torturado, por exemplo. O direito à liberdade, ou à liberdade, não apenas a liberdade de ir e vir, de entrar e sair do país ou nele permanecer, mas a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de reunião, a liberdade de associação. O direito de propriedade, não apenas a propriedade imóvel, mas a propriedade móvel, a propriedade não apenas material, mas também a propriedade imaterial, o direito a ter direitos, por exemplo, e um outro direito absolutamente fundamental que surge nesse contexto, que é o direito à participação política. Os direitos de segunda geração já surgem num outro contexto, na passagem do século XIX para o século XVIII para o século XIX, em que se sente com todo o impacto a Revolução Industrial, que consiste na aplicação da máquina a vapor aos processos produtivos, momento em que surge na história uma nova classe social, que é exatamente o proletariado e também a burguesia industrial, classes antagônicas, que protagonizam o embate entre o capital e o trabalho, e neste momento novos direitos surgem, não mais relacionados a um homem ideal, abstrato, concebido pelos justnaturalistas e contratualistas do século XIX, mas um homem real, situado, um homem com necessidades concretas. Surge então o direito ao trabalho, o direito à proteção do homem e da mulher no trabalho, o direito à educação, à saúde, o direito à previdência social, o direito à habitação, o direito de acesso à cultura. Enfim, são chamados direitos sociais em contraposição aos direitos individuais da primeira geração. Os de terceira geração já, por sua vez, surgem num outro contexto ainda. Aparecem em meados do século XX,
momento em que o mundo já sente os primeiros bafejos do processo de globalização, em que o homem toma consciência de que não vive só no planeta, que, na verdade, vive numa pequena nave espacial perdida no universo, com recursos limitados, e que o destino de todos, de cada um, está ligado ao destino dos demais integrantes da humanidade. Surgem, então, os direitos chamados de solidariedade ou fraternidade. Os direitos múltiplos, mas basicamente inseridos nos documentos internacionais: o direito à paz, o direito à autodeterminação dos povos, o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente sadio, o direito à manutenção do patrimônio comum da humanidade, etc. São direitos que dizem respeito muito mais do que ao indivíduo, muito mais do que a uma classe setorizada. São direitos que dizem respeito a toda a humanidade. Mas, atualmente, proteger os direitos fundamentais significa, antes de tudo, uma prestação jurisdicional célere, porquanto justiça que tarda é justiça que falha, como diz o antigo adágio, o antigo provérbio jurídico. E não é por outra razão que a Emenda Constitucional 45 inseriu no artigo 5º da nossa Constituição um novo direito fundamental, no inciso 78, que é exatamente a duração razoável do processo. Mas existem dificuldades para esta prestação jurisdicional célere. Em primeiro lugar, ocorre aquilo que o sociólogo português Boaventura Sousa Santos chama de explosão de litigiosidade. Explosão de litigiosidade. O que é isso? O homem comum, o homem do povo, o cidadão, passa a descobrir que tem direitos. Isso não existia no século XIX, XVIII, XIX, ao longo de todo o século XX. É uma coisa nova. O cidadão percebe que tem direitos, percebe que pode buscá-los no judiciário com grandes chances de êxito. É um problema. O judiciário fica, evidentemente, assoberbado. E, de outra parte, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, a que se referia o grande tribuno e parlamentar Ulisses Guimarães, na verdade, escancarou as portas do judiciário aos jurisdicionados, ao cidadão comum. Em primeiro lugar, temos que fazer alusão ao chamado princípio da universalidade da jurisdição, que está consignado no artigo 5º, inciso 35 da nossa Carta Magna, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário. O que significa isso? Alguém que tem alguma controvérsia, antes mesmo de lançar mão da mediação, da arbitragem, da conciliação, ou esgotar as instâncias administrativas, se tiver um litígio com o Estado, ele vai direto para o Judiciário reclamar uma prestação jurisdicional. De outra parte, a nova Constituição, a Constituição de 88, colocou à disposição do cidadão uma série de novos instrumentos para acessar o judiciário, de natureza processual, como o mandado de injunção, o habeas data, o mandado de segurança coletivo, ação civil pública, a legitimação das sociedades civis para ingressar em juízo em prol de seus associados, o fortalecimento do Ministério Público, um fenômeno impressionante que também fez com que se alavancasse a busca dos direitos fundamentais no Poder Judiciário, ampliação dos legitimados para propor ações de inconstitucionalidade por omissão ou por ação, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental. São novos instrumentos que estão à disposição do cidadão. De outro lado, também, o judiciário abandonou
a sua hermenêutica tradicional, na qual o direito era extraído a partir de regras jurídicas apenas. Mas o judiciário passou a extrair o direito também a partir de princípios